E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora à análise da última partida da noite, da tarde e noite, que foi entre o Abbasov e o Caruana. Nenhum dos dois está entre os 4 primeiros, por sinal o Abbasov está em último, estava em último, né? Vamos ver como é que foi essa partida, mas o Abbasov tira empate até não querer mais. Ele não ganha, mas não perde fácil também não. Jogou D4, D5, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, A3, bispo por C3, bispo por C3, cavalo F6, E3. É um gambito da dama recusado, né? E uma espécie de uma eslava, né? Formou uma eslava aí. C6, semi-eslava, quer dizer. Desculpa, não é eslava, não é semi-eslava. A4 para impedir. Expansão na ala da dama. Roque. Bispo D3. E5. D por E5. D por E5. Bispo por C4. Esperando dama por dama, não dama, D1, dama por D1, rei por D1. Cavalo G4, ameaçando um duplex. Aqui, né? Rei 1. Cavalo por E5, agora atacando o bispeto. Bispo E2. Torre D8. Cavalo F3. Prevenindo C5, né? Cavalo D3. Bispo por D3. Torre por D3. Bispo B2. Aqui a branca tá fraca nas casas claras, né? Vamos ver, ó, bispo E6, o bispo branco agora vai começar a agir. As pretas têm que tirar esse bispo logo, esse cavalo logo daqui, né? Para trazer o outro, pois já que o rei branco tá sem, não pode fazer roque, tirar esse cavalo para A6 aqui e ir para ataque com ele, né? Rei E2, torre D8, agora a torre teve que voltar. Cavalo D2. Para impedir, impede cheque aqui do bispo. C5, C4, deixar expandir. Aqui pode jogar A5, né, para ajudar a impedir avanços da ala da dama. Né? Cavalo C6, agora ele avançou. C5 não precisou desenvolver para uma casa para A6 que não ia ser legal, mas desenvolvia, né? Agora para ligar as torres dele e aproveitar que o rei das brancas está no centro, né? Dentro de jogada A5 também. Para bloquear o peão das negras, né? Bloqueia o avanço desses dois peões. Mas vamos lá, meu jogo A5. Torre D7. Bispo C3. Torre de A D8 dobrou os dois que
As duas damas que dei faz tempo que era para ter feito isso. Torre da HC1, H6, torre de AB1. Porque se avançar aqui, vai juntar aqui, não vai dar certo. Bispo F5 atacando a torre. Porque aqui se jogasse C5 ia simplificar tudo. Bispo por cavalo, torre por cavalo, cheque. Rei E1, torre A2. Mas não jogou nada disso, jogou B5, torre B5. Atacando o peãozinho aqui. Cavalo E5, não tem como defender esse peão, mas... Bispo por E5. Torre por D2, cheque. Rei F3. Torre A2. Torre B7. Torre de D2. Bispo G3. Por que você vai torre por A7? Ia dar dor de cabeça, hein? E essa torre aqui, a torre por F2 cheque. Rei G3. Torre por G2 cheque. Rei H4. G5 cheque. Rei H5. Torre H2 cheque. Bispo H2. Bispo pega por H2. Torre H2 mate. Mas ele jogou A6. Torre C7. Torre por A5. H4. H5. Rei F4. Bispo E6. Rei E5. Rei H7. Rei E4. Torre B2. Torre C3. Torre D2. Torre C1. Torre D8. Voltou. Torre C6. As pretas têm que prevenir isso daqui, né? Esse sacrifício aqui da torre pelo bispo aqui, né? Jogou torre D7. Melhor seria torre D2 aqui mesmo, hein? Era melhor. Mas jogou bispo D6. Agora vai atacar o peãozinho aqui, né? F3 também era considerável, dá para considerar. Torre A4. Rei F3. Aqui bispo por C5 ia ser bispo D5, cheque. E ganhava a torrinha, né? Aqui, ó, torre por C4. Torre por C4, bispo por C4. Ia ficar empatado, praticamente. Torre por D6. O rei F4. Bispo C6. Mas eles jogaram o que? F3. Rei F6. Rei G3. Bispo por C4. Dama por C5. Bispo F7. Bispo F4. Torre B4. Torre C7. Torre B7. Torre por B. Torre por B. Torre C7. E vai acabar, né? E no
não tem jeito, ele vai ter que trocar as torres. E acabaram empatando. A Basov consegue mais um empate. Dizem que o Guiri gosta de empatar. Se o Guiri gosta de empatar, o Basov um pouquinho mais. Mas dá para entender. O Basov em rating é uma diferença muito grande entre os outros. Todos eles têm mais de 2.700. O Abassov é um forte jogador, ele tem 2.632 e vai ganhar vários pontinhos nesse torneio, porque a diferença de rate, ó, por exemplo, agora com o Caruana é 170 pontos a diferença de rate, quase. É 170. É muita diferença. Vai ser um belo empate. Ele conseguiu mais um empate. Ele está conseguindo o objetivo dele, que o objetivo dele é fazer os pontinhos. É a primeira vez que ele disputa muita diferença de rate entre ele e os outros jogadores. Ele é um de rate bem menor que os outros. Então ele está conseguindo o objetivo dele. Valeu, pessoal. Um abraço, tudo de bom para vocês. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Um abração para vocês. Até mais.